Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Nesse momento a gente vai fazer algumas observações sobre o campo elétrico de várias cargas, que foi a aula do nossa última videoaula. E desde já a gente já pede que você se inscreva no canal, deixe aquele like no vídeo, acione o sininho e divulgue o canal para que ele possa crescer. Então, na última videoaula a gente falou sobre campo elétrico de várias cargas, e aqui eu tenho uma problema para a gente solucionar. Nós temos aqui duas cargas elétricas que geram campo lá no ponto P. E geralmente as perguntas perguntam qual é o campo resultante, né? Às vezes ele não diz em campo resultante, mas ele pergunta quanto vale o campo lá no ponto P. Então, antes de dizer qual é o módulo do campo no ponto P, o primeiro passo é interpretar o que essa carga faz lá no ponto P e o que essa carga, qual o campo que ela gera lá no ponto P. Em outras palavras, fazer a representação vetorial desses dois campos para depois interpretarmos e calcularmos o módulo. Então, primeiro passo, vamos lá. Essa carga aqui é positiva e na videoaula anterior nós comentamos que carga positiva gera um campo de afastamento. Então, lá no ponto P, vamos desenhar o vetor campo elétrico da carga 1 no ponto P. Então, lá no ponto P, nós teremos um vetor que será representado da seguinte maneira. Como foi falado na videoaula anterior, se você não assistiu, volte lá e assista. Quando a carga é positiva, o campo que ela gera é um campo de afastamento. Então, a carga 1 vai gerar lá no ponto P um campo de afastamento. Esse campo aqui eu vou chamar de campo 1. Campo gerado pela carga de número 1. Ok? Gerando um campo de afastamento. Carga negativa, na videoaula anterior, nós também aprendemos que carga negativa gera um campo de aproximação. Então, desenhando aqui o vetor campo elétrico da carga 2, nós teremos o seguinte. O campo gerado pela carga 2 será esse aqui representado pelo campo 2, direcionado à carga 2, como foi falado na videoaula anterior. Okay? Carga negativa gera um campo de aproximação, carga positiva gera um campo de afastamento. E aqui nós temos o ângulo entre esses dois campos aqui, que vamos chamar de ângulo θ. Fazendo a interpretação, nós temos que lembrar que aqui é uma soma vetorial, então temos que fazer a representação do vetor soma. E o vetor soma, para fazermos isso, para representarmos, nós iremos utilizar a regra do paralelogramo. Utilizando a regra do paralelogramo, vamos desenhar então o paralelogramo aqui. Ele vai ficar mais ou menos assim. Um vetor paralelo àquele ali, ao vetor L1. Fechou aqui o paralelogramo. Esse vetor que sai lá do ponto P e vai para esse outro vértice paralelogramo é que representa o campo resultante, que chamamos ele de campo resultante. Ele é a soma do campo 1 mais o vetor campo elétrico 2. Como estou falando de vetor, colocando a setinha aqui em cima das letrinhas. Ok? Essa é a representação vetorial da soma desses dois campos elétricos, desses dois vetores. Ok? Essa é a representação da soma vetorial. Mas quando se fala em campo elétrico, nós estamos interessados também no módulo. E como é que se calcula o módulo desse vetor? O módulo desse vetor, nós utilizamos a lei dos cossenos, ok? Que é essa aqui que eu já escrevi. O campo resultante é igual ao quadrado do campo 1 mais o quadrado do campo 2, menos 2 vezes E1, vezes E2, vezes cosseno de θ, que é o ângulo entre eles, tá? E aí, a gente pode até colocar aqui mais, tá? Para você utilizar direto. Mais. Por que mais? A lei dos cossenos é menos. Mas por que vai ficar mais? Porque aqui nós utilizamos esse ângulo. E na matemática se utiliza esse outro ângulo aqui. E o cosseno desse ângulo é menos o cosseno desse. Então, devido a isso, a gente altera o sinal aqui, ok? Quando é que a gente faz isso aqui? Quando os vetores tiverem um ângulo diferente dos que vamos citar daqui a pouco, ok? For um ângulo qualquer. As outras situações possíveis são essas que estão aqui. Quando os vetores apresentam o mesmo sentido, o que a gente deve fazer?
Opa, tá aqui, ó. A mesma direção e o mesmo sentido. Apontam no mesmo sentido. Esses vetores eles se ajudam, eles somam. Então, o módulo dele, do campo resultante, que é a soma, será a soma dos dois módulos. Agora, se eles apresentarem sentidos opostos, aí será a subtração. E aí eu costumo dizer que é o maior menos o menor, ok? Aí nós teremos o módulo. Aqui está a representação do módulo. E quando eles forem perpendiculares, nós iremos utilizar o teorema do nosso amigo Pitágoras, ok? O campo 1 ao quadrado mais o campo 2 ao quadrado é igual ao campo resultante ao quadrado, certo? E quando não for nem perpendicular e nem tiverem a mesma direção, aí nós utilizamos o pensamento que eu expliquei anteriormente, utilizando a lei dos cossenos. Como exemplo, nós temos a seguinte questão. Considere a figura abaixo, né? Onde as cargas pontiformes Q1 e Q2 estão fixas no vácuo, onde nós utilizamos esse valor de constante. Sobre os pontos A e B, ele vem e pergunta para a gente, o campo resultante no ponto P vale quanto, né? Qual a intensidade, qual o módulo? Então, aqui nós temos o seguinte, a carga 1 é positiva, gera um campo de afastamento. Então, vamos fazer a interpretação. Esse aqui é o campo gerado pela carga 1. Desenhando aqui, apontando para cá, nós temos o campo elétrico 1. E para o outro lado, porque a carga 2 também é positiva, está aqui, ó, carga 2 com 1, vezes 10 elevado a menos 4 Coulomb, também é positiva, e carga 2, carga 1, todas as duas são positivas. Na aula anterior nós aprendemos que carga positiva gera um campo de afastamento. Então, nesse ponto P, a carga 2 gera um campo que aponta para esse sentido aqui. Aqui está então o campo 2. A representação geométrica, né? Representação vetorial. Agora nós precisamos calcular o módulo do campo 1 e o módulo do campo 2. Como a gente já sabe, no tópico anterior eu acabei de explicar que quando apresentam sentidos contrários, como é que a gente calcula o campo resultante, o módulo do campo resultante, subtraindo os módulos. Então, para isso a gente precisa ter o valor do módulo do campo 1 e o módulo do campo 2. Então, vamos calcular substituindo, já está tudo armado aqui. O campo 1, como é que a gente vai calcular? K vezes a carga 1 dividido pela distância elevada ao quadrado. Então, vamos fazer a substituição. O K é 9 vezes 10 a nona. A carga 1 tem o valor de 4 vezes 10 elevado a menos 6, 4 microcoulomb. A distância é de 20 centímetros, que em metro é a mesma coisa que 0,2, tá? Ou a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1, utilizando potência de base 10. Isso é a mesma coisa que 0,2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Eu não vou fazer o produto de 9 vezes 4, mas se você quiser fazer também não tem problema. E aqui eu vou utilizar o produto de potência de mesma base. Conservei a base e vamos somar os expoentes. 9 mais menos 6 vai dar 3 positivo. Embaixo, quadrado de 2 é 4. Quadrado de 10 elevado a menos 1 é 10 elevado a menos 2. Multiplica os expoentes. 4 em cima, 4 embaixo, no denominador. Isso aqui vai sobrar 9. E aqui nós temos uma divisão de potência de mesma base, que a gente resolve conservando a base e subtraindo os expoentes. Vai ficar 3 menos 2. Vai ficar 3 mais 2, na verdade, né? Que vai dar 5. A unidade é Newton por Coulomb. Campo 2 será igual, vamos substituir os valores também. 9 vezes 10 a nona, a constante. A carga 2 é 1 vezes 10 elevado a menos 4, ou simplesmente 10 elevado a menos 4, dividido pela distância. Quem é a distância? A distância vamos interpretar aqui. A distância daqui até aqui, ele diz que é 1,2, ou 1,20 m. Mas daqui para cá nós temos 20 centímetros, então daqui para cá vai medir quanto? Vai medir 1 metro. Então daqui para cá nós temos uma distância de 1 metro. Ok? Já está em metro, melhor ainda, vamos só substituir 1 ao quadrado. Fazendo aqui o produto de potência de mesma base, que é o único cálculo que ficou, 9 conservei, vezes 10, somando os expoentes vai ficar 9 mais menos 4, que vai dar 5 positivo. Ok? Newton por Coulomb. Como falamos no quesito anterior, quando tem sentidos contrários, mesma direção em sentidos contrários, o que a gente faz? Subtrai. Mas quando nós vamos subtrair coisas iguais, o resultado vai ser zero. Ou seja,
o campo resultante é igual ao campo 1 menos o campo 2, o módulo. Substituindo, nós temos 9 vezes 10 elevado a 5 menos 9 vezes 10 elevado a 5. O resultado é 0, ou seja, é nulo o campo lá no ponto P, ok? Sendo assim, nós terminamos aqui essa videoaula para tirar essas dúvidas sobre o cálculo do campo gerado por várias cargas, tá? Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e até a próxima. Valeu!